Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Vou estar lendo Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 38. A segunda multiplicação dos pães e dos peixes, versículo 1 ao 10. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhe disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tende? Responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e os abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem o sinal do céu. Versículo 11 ao 13. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pedir-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo, que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Versículo 14 ao 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendes ouvidos não ouvis? Não vos lembrai de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam-lhe: 7. Ao que lhe disse Jesus: Não compreendeis ainda? A cura de um cego em Betseda. Versículo 22 ao 26. Então chegaram a Betseda. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs a mão nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. A confissão de Pedro, 27 ao 30. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizes os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mais outro, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus prediz sua morte e a ressurreição. Versículo 31 ao 33.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Versículo 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém que vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E esta foi a leitura do capítulo 8 do livro de Marcos. Fique todos na paz do Senhor Jesus.